Boa noite, nós estamos começando o nosso último encontro aqui do FCF. E que bom que você está aqui com a gente, você que está em casa, você que está no trabalho, que não conseguiu vir à aula. Estamos encerrando e eu já quero agradecer a Deus pela sua vida, tá bem? E hoje a gente vai estar aqui falando sobre ministérios. Nós falamos em outras aulas, eu vou dar uma recapitulada agora na aula anterior, que nós falamos sobre inspiração e manipulação, tá bem? Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos recapitular a aula passada? Vamos lá? Modelo de liderança, inspiração e manipulação. Tem pessoas que manipulam, não é maldade, não é uma manipulação ruim, é uma manipulação boa. Que eu coloquei aqui. Como que uma pessoa manipula o outro? Resolvendo uma dor ou realizando um sonho, tá? A pessoa tem uma dor e o líder vem e ataca aquela dor. Fala, você precisa, eu estou com uma dor, eu preciso resolver essa dor. Não se preocupe que eu vou te ajudar a resolver essa dor, ok? Ataca isso aí, resolve o problema e a pessoa começa a te seguir. Aí, outra questão, a pessoa tem um sonho, eu tenho um sonho de escrever um livro. Aí você fala, não trabalha comigo que você vai escrever um livro. É uma realização de sonho, só para voltar aí, tá bem? Um exemplo comercial. Vem na minha loja, porque, sabe, você vai entrar no meu site lá e você vai ter um frete grátis. Tudo bem, a pessoa vai. Na igreja. Vem na minha igreja que você vai ser curado. Vem na minha igreja que seu problema será resolvido. Isso é uma liderança de manipulação. Não é errada e não é ruim, tá bem? Luciene, esse material você trouxe de onde? Eu trouxe do pastor Douglas Gonçalves, que eu faço um curso de liderança com ele, acho maravilhoso, e bate com alguns princípios do nosso autor, do nosso Elidiano, tá bem? Próxima, Bárbara, porque isso aí vai estar com vocês na próxima aula, tá bem? Hã? Nós vamos receber esse material? Já, vai sim, tá? Qual que é o problema de você liderar por manipulação? Primeiro, você pode dizer comigo, diga, pessoas vêm por conta do quê? Do benefício. Aí o que acontece, queridos? Ele só vai lá porque precisa daquilo ali. Segundo problema, funciona por pouco? Porque quando você cura uma dor de uma pessoa, resolve um problema de uma pessoa, o que vai acontecer? Ou um sonho, ela tem outro sonho, ela tem outra dor. Pronto, vai dar errado. Os liderados, vamos dizer, 1, 2, 3, diga assim, os liderados não são fiéis à causa, mas a elas eu quero estar porque eu quero o meu benefício. É isso que eu quero na minha liderança. Eu vou lá na sua loja porque eu vou ter um desconto. Eu vou lá no hospital porque eu quero perder 10 quilos sem fazer regime. Entendeu? É mais ou menos isso. Forma pessoas idólatras. O que é isso? Uma pessoa idólatra, mesmo sendo cristã, é aquela pessoa que vai àquele Deus, com letra minúscula, aquele ídolo, para fazer a sua vontade. Tá? Então, por exemplo, o que acontece com o problema da manipulação? Pode ir, Bárbara. O problema da manipulação é porque forma pessoas o quê? Você vai ter sempre puxar aquela pessoa, porque o que você deu para ela ontem não é suficiente. Você vai ter que dar um novo incentivo hoje. E isso cansa em liderança. Tá bem? Aqui mesmo, outro. Qual que é o objetivo do líder? Inútil. Aí você fala, mas que palavra é essa? O que é inútil? Que a equipe que você está trabalhando, as pessoas que você está formando, você vai capacitando elas vão tomando gosto pela causa de tal forma que você não faz mais diferença se você tiver ou não. Você torna um líder inútil. Entendeu? A sua presença já não vai ser aquela coisa, se eu não tiver, não acontece. Não, vai acontecer, porque eu treinei pessoas e as pessoas amam a causa e vai acontecer. Tá bem? O que mais? Forma estrutura sem foco, quando é na manipulação. Ou seja, a gente faz o que dá certo e não um alvo definido. Tá bem? Só recapitulando, vai dar tudo lá para vocês. Mas como eu torno o meu liderado dependente, ele não começa a viver como um ídolo? Como é que é? Se eu torno, nesse caso, manipulação, eu tornei o meu liderado dependente. Então, para ele, eu sou o ídolo. Sim. Nisso, eu não sou inútil, eu sou útil o tempo todo para ele. Isso, mas qual que é o objetivo de um líder? Se tornar inútil. Sair de cena. Onde que você achou isso, Luciene? Jesus falou, eu preciso ir e vocês continuar a obra. Tá, mas no caso da manipulação, o líder não se tornou inútil.
O líder não se tornou inútil, verdade, é isso aí. Então a frase eu acho que é. Tá. Assim, ó, qual que é o objetivo do líder? O líder, não o livre da manipulação. O líder de um jeito cristão, liderado por Jesus. Eu tenho que sair de cena uma hora e a minha equipe vai fazer o serviço melhor que eu. Sim. Jesus falou assim, ó, a obra que eu faço, eu estou fazendo, mas vocês vão fazer maior do que a minha. Compreende isso? Na liderança manipulada não é assim. Não, eu estou mostrando que qual que é o foco de um líder. Assim. Não. Aí eu dei o exemplo bíblico dessa estratégia. Qual que é a estratégia? A estratégia da manipulação. Qual que foi? Foi a estratégia que o diabo usou com Jesus. Jesus tinha uma dor e tinha um sonho. Vai falar assim, gente, que dor que Jesus tinha, né? O que acontece? Ele está no jejum. 40 dias. O diabo não chegou no primeiro dia. O diabo chegou no que dia? 40º. Ele chegou no ápice. Sabe quando você está assim, já você vai... Tá fraquejando? Aí Jesus chega para ele e fala para o quê? Para ele assim, se você é filho de Deus, transforma essas pedras aí em pão. Ou seja, foi uma forma de Jesus aplacar a dor, do diabo aplacar a dor de Jesus. O que aconteceu? Segunda coisa, qual era o sonho? Ele fala, sonho de Jesus não é isso não. O ideal de Jesus é vir na terra, instituir o reino de Deus e tornar Senhor dos senhores e Rei dos reis. É isso que é a questão. O que o diabo faz? Leva ele a um lugar mais alto no templo e diz assim, joga-te daí para baixo. Porque o templo era o centro da adoração, todo mundo está lá, aquele tanto de gente. Você imagina se Jesus se joga e os anjos vêm pegar ele? Todo mundo ia falar, o nosso rei chegou, é ele. O que ele fala? Eu não vou pôr Deus à prova. Ele não aceitou esse estilo, tá bem? Então o que acontece? O próximo exemplo, o próximo estilo. Então aqui, agora a liderança por inspiração. É aquela que você influencia uma pessoa. Como que acontece isso? Jesus encontra as pessoas, elas têm uma dor. Qual era a dor? Não tinha peixe. Tinha pescado a noite toda e não tinha? Trabalhou o mês todo e não teve pagamento. É uma dor. Tinha um sonho. Qual é o sonho de um pescador? Fazer uma boa pesca, bombar e pagar as contas e ter uma empresa boa. Aí o que acontece? Jesus fala para Pedro, vá para as águas mais profundas e lance as redes. O resultado é que eles trazem os barcos cheinhos, que foi o Reinaldo até que pontuou aqui, né, Reinaldo? Aí o que acontece? Jesus podia muito bem usar a liderança manipuladora, dizendo assim, Andréia, você está vendo que você pescou muito hoje? Se você vier trabalhar comigo, todo dia vai ter uma pescaria dessa para você. Só que Jesus não falou, Jesus falou assim, ó, vocês estavam pescando peixe, agora vocês vão ser pescadores de homens. Ele não manipulou, ele trouxe a verdade para a pessoa, tá bem? Pode passar, Bárbara. A liderança inspiradora, ela não lidera por necessidade, mas lidera pela causa. Quando Jesus fala isso para eles estão tão assim, estarrecidos, assombrados, impactados, que eles fazem o quê? Eles começam agora a seguir Jesus e não tem mais medo de nada. Que eu coloquei o exemplo de Pedro. Eu fui crucificado de cabeça para baixo porque eu não posso ser crucificado como meu mestre. Eu quero ser diferente. Nem isso, eu não sou digno de morrer a morte dele. Continuando. Aí ele diz o quê? Jesus fala para eles, olha só, venha ser como eu, pescador de gente, eu farei de vocês o quê? Líderes, tá bem? Então, na liderança inspiradora, você não forma líderes dependentes. Tá bem? Ou seja, qual que é, tá vendo, Júnior? O sucesso de um líder é tornar-se inútil. Aí o quê? Os liderados são movidos pelo porquê e não pelo benefício. Que eu quero que você passe para outra. Depois eu queria que vocês lessem, ouvissem ou assistissem. Assistiu, pastora Maiara? Não? Gente, tem vídeos sobre esse conceito do ciclo de ouro. Tá? Esse cara, Simon Sinek, ou Sinek, ele vai falar desse ciclo, que quando a pessoa vai liderar, ela tem que liderar pelo porquê, começar de dentro para fora, e não do que é de fora para dentro. Quando a pessoa vem para a liderança, irmão Glaucio, pelo o quê, não dura.
Se ela vai pela causa, que é por dentro, pelo porquê da causa, é quando você senta com alguém e explica para ele o que tem que fazer. Eu trouxe 2 exemplos. Eu trouxe o exemplo da Samsung e da Apple. A Samsung, as propagandas delas são lindas, maravilhosas, mas não fala o porquê da empresa, fala o porquê, o benefício, que material que é feito e tudo mais. A gente está rindo ali por causa disso. A Apple não. A Apple, ela não vai divulgar valor e às vezes nem o produto, ela vai divulgar um estilo de vida. Por que ela existe? Tá bem? Então foi isso aí, vamos passar para a próxima. Eu falei do comercial, vamos pular, vamos lá. Pessoas identificam com aquela falando para você, quando você lidera pela causa, você vai identificar com a mensagem que aquela pessoa fala, ainda que não seja explícita, mas você se identifica com a pessoa, você quer, alguma coisa nela atrai você. Isso é uma pessoa que identifica com o ministério do outro, tá bem? Ou com a liderança do outro. Então Jesus fez essa conexão com eles. No contexto de igreja, uma vez um líder perguntou para um membro que não estava indo na igreja, falou, rapaz, você não está indo, não está vindo na igreja, o que foi? Ele falou, não, pastor, eu agora estou indo na igreja X, lá a igreja é top. Ele falou, que bom, que ótimo, o que é top? Eu encontrei um ministério infantil assim, ó, maravilhoso, meu filho está bem, está ótimo lá no ministério, está excelente. E por isso eu estou lá, que bom, meu filho, tudo jóia. Aí aquele pastor depois pensou, e o dia que aquele menino crescer e se tornar adolescente? Aquele ministério infantil já não vai mais ser suficiente. Agora, se aquele pai chega lá no ministério infantil, conversa com o líder fala assim, meu irmão, nós estamos aqui, você gostou do ministério infantil? Amei. Pois bem, nós estamos aqui para treinar a criança, nós sabemos que essa é a visão de Jesus, ele quer as crianças, e nós sabemos que nós temos que impactar esse mundo. E uma das formas de impactar esse mundo é quando nós influenciamos as crianças através da palavra. E aí você começa a falar que essa criança vai ser motivada, trabalhada, incentivada e vai propagar, vai crescer, vai influenciar. E aquele pai diz, eu quero trabalhar no ministério infantil. Eu quero enganjar nessa causa. É diferente desse pai que diz, eu amei o ministério infantil, é top, meu filho está amando lá. Entendeu? O benefício e a causa, essa é a diferença. Continua, vai estar para você depois. A escolha dos liderados, que eu não falei na aula passada, que não deu tempo. Vamos ler para mim, por favor, leia para mim o subtítulo. 1, 2, 3. Escolha pessoas, equipes, pelo porquê e não pela habilidade. Você pega uma pessoa, ela fala, não, essa pessoa não tem jeito. Ela não tem muita habilidade para isso, para essa liderança. Ela não está aqui, sabe, acontece. Mas ela está lá, ela quer. Você percebe que ela quer. O que você tem que fazer? Investir. Por que você tem que investir? Porque a habilidade você pode treinar. Agora, porquês, propósito, você não muda, não troca. Entendeu isso? Você chamou a pessoa para trabalhar com você, Andréia, e a pessoa veio, e deu muita mancada, e faltou, e não compareceu, e Andréia, e ficou, e não deu satisfação para você, Andréia. Não foi lá, você está vendo que todo mundo está precisando, ela a pessoa nem tchum. O que vai acontecer com essa pessoa, Andréia? Você não vai conseguir trocar o propósito dela, a causa dela, porque a linguagem dela não é a sua, a linguagem dela é de outra pessoa. Agora, aquela que está te esperando, Andréia, você fala, nossa, essa pessoa não tem um pingo de habilidade. Mas você vê que ela tem vontade, que ela quer, que ela te ouve, que ela te liga, que ela fala com você, você fala, nessa eu posso investir. Tá? Então acontece isso. Então o alvo da liderança é escolher pessoas que conectam com o mesmo propósito. Lembra da Ruth e a órfã? Lembra do livro de Ruth? Quando morreram os meninos, morreram os benefícios, uma chegou, falou assim, ó, minha sogra, valeu enquanto durou, a fila anda e eu fui. Já viu as pessoas falarem isso para você? Pastor, muito obrigado, foi muito bom, coisa e tal, e estou indo. Por quê? Porque a órfã estava pelos benefícios. A Rutinha falou o quê? Rutinha não tinha carro para viajar, era na perna. Rutinha não tinha roupa, Rutinha não tinha comida e não tinha moradia, ainda era moabita. Ia chegar lá no povo de Israel e o povo ainda ia chotar ela. Mas ela disse assim, olha, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde você deitar, eu vou deitar também. Ou seja, a minha vida agora é pela causa sua.
É diferenciado. É isso que a gente tem que ver em liderança. Ok? É viajar e falar assim, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ligar para saber como é que está lá. Tá bom? Continue, vamos lá. Ah, tá bom. Agora nós vamos para a aula de último aí, número 4. Vamos lá? Que está no seu livro, página sobre liderança. Nós vamos estar falando sobre ministérios, tá? Capítulo 7. A palavra ministério, irmão Glaucio me falou na semana passada. O que significa, irmão Glaucio, a palavra ministério? Falou, o senhor falou, eu guardo. Vocês falam as coisas, eu guardo, você sabia? O senhor lembra que o senhor falou? Então, pois é. O que significa ministério? Significa servir. Que a pessoa pensa que ministério é uma coisa assim, ó. Gente, a palavra ministério é servir. Você acredita nisso? Se todo mundo pegasse isso aí, tá? Está no seu capítulo 7, vai estar tudo isso daí. Então vamos aqui ver como que começou. Lembra, nós estamos falando da liderança cristã, o reino de Jesus é instalado, ele vem, ele morre, ele ressuscita, e aí Mateus 28, 18, 20. Agora vocês podem pegar a Bíblia para vocês lerem a Bíblia comigo, tá bom? Pega a Bíblia, por favor. Ele faz o que? A grande comissão. A primeira coisa, ressuscitou, a grande comissão. Mateus 28, 18 ao 20. O outro depois vai ler Atos 2, 8. E o outro vai ler Atos 2, 41. O outro Atos 6, 1. Tá? Por favor, escolha um e leia para mim. O primeiro, a grande comissão, vamos dizer ela junto? Vamos lá, pastora Maiara, vamos à grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. Vamos, quem achou? Isso, vamos lá, vamos. E chegando-se, vamos. Pode ir, vamos. 1, 2, 3. Vamos. Vamos, gente, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ah, vem antes, vem um versículo antes. Antes. Então vai pro, tá? Vem pro 17. E quando viram, adoraram. Vai. Quando viram, adoraram, o que mais? Mas alguns duvidaram. Sim. E aí? Prossegue. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra. Ide. Vamos dizer junto, diga assim, ide. Portanto, e fazendo que jeito? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais? Não. Aí, ó. Ensinando a guardar todas as coisas. Ensinar não é uma vez só, não. Você vai ter que ter paciência com o seu liderado. Entendeu isso? O que mais? Que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Amém. Muito bem. Aí o que aconteceu? A grande comissão foi dada, as pessoas foram autorizadas ali, os discípulos foram autorizados por Jesus. Vem agora o enchimento com o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, 8. Quem está lá com Atos capítulo 2, 8? O que diz lá? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, somos nascidos, Isso, o que mais? partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Volte, André, para mim e fala assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É onde? É 1, 2, 3, capítulo 2. 2, 11. Isso. Tá, ótimo. André, lê o 11 para mim, André, então, por favor. Isso. Cretenses e árabes. Não é. Esse aí, estando todos reunidos no mesmo lugar, Andréia. É o 1. Então, leia esse, Andréia, por favor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos como um corpo demente, De repente veio do céu um som, vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados. Isso. Tá. Aí o que acontece? Acontece aí o revestimento do Espírito Santo. Eles começam agora, Pedro levanta e faz alguns falam, nesse livro fala homilia. Homilia é uma pregação. Ele faz uma pregação cheia do Espírito Santo e acontece instantaneamente um crescimento. Pum! O
que está lá em Atos 2,41. Confere se é essa referência mesmo que está aí. O crescimento é qual? Eles estão reunidos 120 pessoas para receber ali o enchimento do Espírito, o revestimento do Espírito. Passa de repente para o quê? Atos 2,41. Quem lê? Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você imagina sair de 120 e ir para 3.000? Foi um crescimento assim, extraordinário, exponencial. Quando há crescimento, o que acontece, gente? Quando acontece crescimento, você sozinho em casa, vai ter um filho. O que acontece? Isso! Você agora casou, tem um filho, precisa comprar o quê? Um carro para andar com o filho lá dentro do carro. Aí você compra o carro, você tem que pagar um seguro daquele carro. Aí você tem que pagar o IPVA daquele carro, você tem que abastecer aquele carro. Você está querendo dizer assim, aí o que acontece? O crescimento vai te ensinando as coisas que as demandas vão vindo juntos. Ok? Tudo na vida tem demandas. A igreja está 120, passa para 3.000, o que aconteceu? Os problemas começam a acontecer, meu irmão. As demandas, a gente fala problema, a gente pensa sempre que é negativo. Não, é um sinal de coisa boa. Graças a Deus. E aí, qual que é o desafio que surge? Atos 6:1. O que acontece lá? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, a igreja está crescendo e aí começa, olha, o irmão Glaucio está dando mais moral para as viúvas dessa ala. As viúvas aqui do Chiquinho, o irmão Glaucio não está dando moral. Elas estão passando necessidade. Começa a surgir as necessidades. A partir das necessidades, o que tem que fazer? Os 12 decidem que o quê? Que essa comunidade tem que se organizar. Aí fala o governo eclesiástico. Começa a se instalar. Porque até então é Jesus com os discípulos. Jesus já foi embora, ele está lá só assim, no bom sentido. Ele está conosco todos os dias, está a consumação do século. Ele está assistindo. Falou, deixa eu ver o que meus liderados vão fazer lá na terra agora. Sozinhos não, porque tem o Espírito Santo de Deus. E aí o que acontece? Eles se reúnem, e aí Atos capítulo 2, versículo 4. O que vai fazer? Surge então? Atos 6. Isso, exatamente. Isso, pode ler. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Aí 4. Vai ler mais. Escolhi, pois irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Isso, sobre esse importante negócio. Aí a pessoa pensa que quem prega a palavra, porque os apóstolos falaram, nós vamos ficar preocupados agora, responsáveis pela palavra, e nós vamos levantar 7 homens, que têm 3 características, bom testemunho, cheio de sabedoria, o que mais aí? São 3 características. Cheio do Espírito Santo. Sobre importante negócio, né? Exatamente. Eles têm que ter 3 atributos. Olha lá, bom testemunho, cheio do Espírito e sabedoria. E vai colocar essas pessoas. Mas aí muita gente pensa que quem ministra a palavra tem mais valor e quem serve a cesta básica ou então a mesa é inferior. O que diz aí a frase, Chiquinho? Quando ele fala assim... o 4. Mas nós perseveremos na oração no ministério da palavra. E que mais? 5. Não, antes dele. Antes é o 3, né? Tá. Escolhei, pois... Não, o 5. Então o próximo. E este parecer comentou a toda a multidão. E elegeram Estevão. Tá. Ótimo. Mas aí tem uma frase aí no meio desse aí, fala assim, fala da importância do ministério de servir. Que eu quero é essa frase. Tá bem aí? O 3. Então no 3. Lê no 3, por favor, Chiquinho. Sobre esse importante negócio. Eu quero essa palavra. Por quê? As pessoas pensam que, porque prega a palavra, porque está num púlpito e tem um microfone, ele é mais importante do que o irmão que fica na porta. E é tão importante quanto. O que acontece? São distribuições de funções. Mas o que acontece conosco no meio do ambiente chamado igreja? Nós ficamos brigando. Não, o maior é o fulano lá, eu sou o menor, então esse fulano aqui é menor, aquele lá é maior.
Essas guerrinhas que nós temos com o ministério, não é esse o propósito de Deus. Está tudo aqui no capítulo 7, tá bem? E aí surge o quê? Os 7 não foram dados o nome de diáconos. Mas vocês vão encontrar na Bíblia como se organizou essa igreja. Ela se organizou de que forma? Começou com esses 7. E aí depois futuramente vai falar dos diáconos. O que é um diácono? Diácono vem da palavra diáconos, que significa, que vem do grego, que significa aquele que serve. Lá eu coloquei o exemplo, que está aqui também nesse livro, sobre o servente das bodas. Aquele rapaz que a Maria falou assim para ele, ó, viu que tinha acabado o vinho, Jesus veio e falou, enche lá as talhas. Aquele chefe, aquele líder, ele era um diácono. Porque a pessoa pensa que diácono é só aqui na igreja. E não é. Tá? Eu vou até falar disso daqui a pouquinho no detalhe. Jesus foi chamado ministro da circuncisão. E a palavra ministro significa ele também, ó, diácono, e diácono é servo. Se Jesus foi chamado de servo, imagina a gente. Quem compreende isso? Então é uma das coisas que a gente precisa ter. Qualificações de um diácono. Eu quero que você abra a Bíblia que nós vamos ler. Qualificações de um diácono. 1 Timóteo 3:8. Ou então você pode abrir o seu livro na página 107. Se você tem um livro aí, você pode abrir. Ou então na página 107. No finalzinho dela aí, ó. A excelência do diaconato, segundo Paulo, está em se enquadrar dentro dos critérios descritos a seguir. Vamos lá ler de um por um? Vamos lá, 1, 2, 3. Primeiro. Sensível. Branco, sóbrio, respeitável, não dado a embriaguez, Ministre bem sua casa, que tenha seus filhos em sujeição, que não ganhe desonesto, que sustente as verdades profundas, sincero e aprovado. Você acredita isso daí? Olha só a lista, porque a pessoa pensa assim, não, diácono, o pastor que a lista dele é maior e a minha é menor. Gente, é tudo igualito, está na mesma questão. Então, essas são as qualificações, ou seja, a igreja começa a ser organizada. Ela começa agora um organismo vivo, cada um com a sua função. Continue, Bárbara. Aí vem os bispos e presbíteros, são títulos que você vai achar também na palavra. Outra coisa, vou só voltar um pouquinho. No diaconato tem escrito a mulher, tá? Reinaldo me perguntou na aula passada por que a esposa dele não tinha sido consagrada, sendo que faz a mesma coisa. É questão só de olhar com a liderança, tá bem, Reinaldo? Se a pessoa, porque aqui no Ministério Fé e Família, o que nós trabalhamos? Nós não chamamos para fazer, nós reconhecemos quem faz já o serviço, tá bom? É só questão disso, tá bem? Os bispos e presbíteros. O presbítero vem da palavra presbúteros, tá? Que é em grego, significa o quê, gente? Supervisor. Na igreja primitiva, eram os líderes das igrejas novas, porque aí começou a surgir os problemas. 3.000 pessoas. Mas as pessoas começaram a ser enviadas também. Pessoas que estavam ali em Jerusalém começaram a sair para as outras cidades e começaram o quê? A instalar novas igrejas. Lembra dos discípulos? Cada um foi saindo, veio a perseguição. O Império Romano começou a perseguir a igreja e começou a espalhar o povo. E aí começaram a surgir as novas igrejas. Como conduzir essas novas igrejas? Vamos levantar os presbíteros, supervisores. Eles vão estar lá dando seguimento. Por exemplo, vamos ler Atos capítulo 14, versículo 23. Você pode ler comigo? Está aí? Atos 14, 23 e o outro lê 16, Atos 16, 4. Você pode ler para mim, por favor? E no modelo atual, segundo o autor dessa apostila, diz que os presbíteros são auxiliares do pastor, tá? Segundo ele. Atos 14, 23. Alguém lê, por favor? E promovendo-lhes cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor. Isso. Quem havia crido. Isso. O que eles viram? A necessidade de ter um líder, um supervisor lá, porque as igrejas eram abertas, precisavam de uma supervisão. Iam lá, escolhiam uma pessoa, jejum e oração para escolher essa pessoa, impunha as mãos sobre ela e designava ela para tal função. Tá bem? Era assim que acontecia.
E agora, o novo modelo, ele diz que é o auxiliar dos pastores. Que ótimo. Os bispos, vem da palavra grega, episcopal, presbítero. E o apóstolo Pedro também foi chamado de presbítero. Por que você fala assim? Mas ele era apóstolo, agora ele é. Aí, é só se eu mencionar algo. Em momento nenhum você vai ver Jesus falar o apóstolo. Você vê Jesus falar o apóstolo? Não vê, fala os. A gente vai ler todo o texto, vai estar discípulo, discípulo. Quando é que eles passam a ser apóstolo? Quem pode me responder? Vai embora. Por quê? Porque é isso que eu quero que vocês entendam. Hã? Isso, irmão Glaucio, parabéns, garoto. É o que acontece. Porque eles estão. A palavra apóstolo, que vai estar na frente agora, significa enviado. Pode dizer como eu digo assim, enviado. Eles estavam só em Jerusalém. Eles caminhavam só naquela redondeza por ali, com Jesus, né? Treinou. Agora começa, o Espírito Santo vem, a unção vem, o número de cristãos começa a multiplicar. Eles têm que sair por conta da perseguição romana. Agora eles têm que começar a serem. Por isso são chamados de apóstolo. Que a pessoa tem uma noção de apóstolo assim, foi uma noção cunhada de uma forma, né, não tão assim. Aí o que acontece? Aí está ali, ó, o apóstolo no grego vem da apostoliei, significa enviar, remeter. Tá bem? E aí o que acontece? Jesus disse, vinde, era chamada de discípulos, aprendiz. Ide é sendo enviado. Essa função designa o quê? Apóstolo, para que a gente possa entender isso aí quando alguém te argumentar, tá bom? As qualificações de um presbítero ou de um bispo, vamos ler? 1 Timóteo 3, 7. Vamos lá ler isso daí, por favor, gente. Está na sua página 110. Vamos ler aí as qualificações. Vamos ler em voz alta porque a gente lê junto. Por favor, 110 no finalzinho. Vamos lá. Ok? Primeiro aí. Vamos ler só o primeiro. Vamos dizer 1, 2, 3. Irrepreensível, apto ao ensino, autocontrole, hospitaleiro, não violento, mas moderado, que não seja amante do dinheiro, né? Cadê o contexto? Isso, eu pulei, né, André? Que coisa linda, então tá bem. Tá. Isso, que não seja recém-convertido. Por que não pode ser recém-convertido, gente? Não tem maturidade, ele pode ensoberbecer. Ele acha que o título é tudo. Então vamos embora, irmão. Próximo. Que tenha boa, não com os estranhos, não dominador, que seja amigo do... Que seja o quê? Pois bem, nós vamos agora falar sobre os 5 ministérios. Efésios 4, 11. Pois não, pode ler. Vamos ler, por favor? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mestre, qual que é a finalidade de dar esse tipo de pessoas? Ele deu essas pessoas para quê, gente? Vamos ver, com a finalidade de quê? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Vamos dizer comigo, aperfeiçoamento dos santos. Que mais? Para o desempenho do seu serviço. Para o desempenho do serviço, que mais? Para a edificação do corpo de Cristo. Isso, edificação minha? Do meu nome? Da minha titularidade? Do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Todos nós, a igreja do Senhor na face da terra é o corpo de Cristo e ele é a cabeça, tá? Que mais? Até quando que tem que ser isso? Até que todos cheguemos à Unidade. conhecimento do Filho de Deus. Vamos dizer junto, até que todos cheguemos à unidade da fé. E que mais? Pleno. O conhecimento do Filho de Deus e chegamos a quê? Chama maturidade. Para que Deus deu esses dons, gente? Para a edificação do corpo, para aperfeiçoamento dos santos, até que a gente chegue a uma estatura de maturidade. Só que nós, o conceito que eu vou dizer do modo geral, muitos pegamos essas titularidades e fizemos o quê? Uma controvérsia. As pessoas valorizam mais a titularidade
e não a função. E não é essa a proposta de Jesus. Por quê? A carta aos Efésios não é escrito para um indivíduo. É escrito para uma coletividade, para a igreja. Não é para o indivíduo a carta. Marido, ame a vossa mulher. Está falando não, está falando para uma coletividade, entendeu? Não foi para indivíduos. E aí o que acontece, queridos? Esse rapaz, Alan Rocha, esse nome está escrito errado. É Alan com um L só e Rocha é R-I-S-C-H. Tá? No seu livro Caminho Esquecido, ele diz que os 5 ministérios são arquétipos da sociedade. Ele vai dizer mais isso aí. Toda pessoa, seja cristã ou não, carrega dele um ou mais dos 5 ministérios. Você acredita isso? Outro detalhe. Esses termos, você sabia que eles 4 deles não vieram, foi da Bíblia? Não surgiu, foi na Bíblia. Só tem um que surgiu da Bíblia. O resto foi todo do tipo da sociedade da época. Tá? A palavra arquétipo, o que é arquétipo, gente? É um estilo que é repetido. É algo que representa. Por exemplo, assim, Madre Teresa de Calcutá. Quando você vê falar sobre Madre Teresa de Calcutá, ela é um arquétipo de quê? Bondade. É uma pessoa que representa um estilo de vida, entendeu? Amável, cuidador. É mais ou menos isso. É um arquétipo. E passa para outra, por favor, Bárbara. Por favor, pode passar. Esses termos são o quê? Termos que foram emprestados da sociedade na época. Por exemplo, o apóstolo, que é o mais, que causa polêmica, não era um título religioso, gente. O apóstolo foi cunhado pelos quê? Os fenícios e os gregos. Foram eles. Aí os romanos foram lá e pegou emprestado isso para eles. Tá bem? Quem que era? Era aquele líder, aquele capitão que ia nas frotas dos navios, onde o governo romano enviava eles para conquistar novos territórios. E aquele capitão ia com aquelas embarcações. Eles levavam o quê? Eles sempre levavam junto com eles uma liderança. Ele levava com eles professores, médicos, arquitetos. Eles iam para aquela região, conquistavam aquela região e colonizava, ou customizava, melhor dizendo, né? Aquela região. E quando, por exemplo, assim, o governo maior, o César fosse, seja lá quem fosse, do governo romano, fosse um líder dali, fosse visitar aquela região estava tão parecida com o próprio reino romano que aquela pessoa não estranhava. Por quê? Porque fora customizada. Então o apóstolo é isso. Esse termo, o apóstolo Paulo, pega ele emprestado, tá? Dessa origem que eu estou mostrando para vocês. Na sociedade, quem que é o apóstolo, gente? Que eu disse que é o arquétipo da sociedade. Quem que é? É aquela pessoa empreendedora. O apóstolo é aquele assim, ó, fala assim, aquele que tem o apostolado na questão da sociedade, ele chega no ambiente, ele chega no local, ele olha e fala, nossa, aqui daria uma empresa X maravilhosa, aqui não tem. Ele vai lá, instala aquilo ali começa a crescer, avançar, daqui a pouco aquilo começa a exportar franquias. Compreende isso? Isso é um apóstolo na sociedade. Na igreja, quem é o apóstolo? Aquele que avança contra as forças das trevas, instala o reino de Deus e abre grupo, abre células, abre igreja e implanta o reino de Deus. Ah, apóstolo é só aquele que está sendo enviado para a Índia, para a China, para a África. Não, querido. Esse também é. Mas você que abriu um grupo, que começou um trabalho na sua empresa, lá no seu prédio, lá na clínica, sei lá onde for, no salão, na universidade, na igreja, você também é um apóstolo. Compreende isso? A questão da sociedade, o evangelista. Quem era evangelista? Você pode ler para mim, por favor? Na sociedade, quem é que tem quem que é essa pessoa? É aquele que tem o dom da comunicação, tá? Trabalha no meio das comunicações, aquele que em pouco tempo faz amizade rapidinho e pensa que é amigo de muitos anos. Você já pegou alguém assim em algum lugar que você termina de conversar, a pessoa, ela fez questão de conversar com você e daqui a pouco você está interagindo com ela. São o quê? Os publicitários, os vendedores, os marqueteiros. Então pronto.
Isso. Eu estou falando isso aqui para vocês se identificando, sabia? Você tem que saber quem é você no reino. Tá ok? Na igreja, quem é o evangelista? O evangelista é aquele que vê as demandas externas da igreja. Evangelista, querido, ele vê a necessidade do que está de fora. O evangelista passa, você passa na mesma rua que o evangelista passa, ele vê um necessitado, ele vê uma pessoa que você precisa pregar, e você passa, você nem... Mas o evangelista vai parar, vai conversar com a pessoa e vai dar uma palavra de Deus para ela, vai incentivar, vai trazer projetos, dizendo, gente, nós precisamos fazer uma cruzada, a gente precisa entregar sopa, roupa, a gente precisa evangelizar, a gente precisa ir atrás do perdido. E ele vai atrás do perdido e ele quer buscar isso. Esse é o evangelista. Ele vai pregar salvação, milagre, cura, ele quer trazer. Ele não vai cuidar. A Bíblia fala aqui, você leu Efésios, não leu? Efésios fala assim que ele deu os 5. Aí nós vamos chegar no que vai cuidar. Passa. Agora, tá vendo? O pastor, gente, eu quero ler esse texto. Vamos ler esse texto. Gênesis 46, 31, 34. É uma das profissões mais antigas. Você está vendo que todos eles são termos emprestados da sociedade? Em Gênesis 46, versículo 31 a 34, vai dizer para nós que era antes dos egípcios essa profissão de pastor. Você acredita isso? Lembra quando Jacó vai para o Egito, porque José está vivo? 46, 31 a 34. Gente, esse texto é muito gostoso de ler. Jacó vai para o Egito. Olha só, quando ele chega no Egito, você pode ver que ele não vai para o centro do Egito. Ele vai para uma terra à parte. Você acredita isso? Ele não se mistura. O faraó quer ver ele? Faraó, você acredita isso? Então vamos ler o texto aí? Vamos ler. Gênesis 46, 31 ao 34. Você que está em casa. Por favor, alguém leia. Vamos, 1, 2, 3. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó. Isso. E lhe direi: meus irmãos é a casa do meu pai, que estava na terra de Canaã. Isso. Para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho. Isso. O seu gado, tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: seus servos são homens de gado, desde a mocidade até agora. Isso. Tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozem. Exatamente. Então o que acontece? É isso aí, ó. Está dizendo que eles eram pastores, mas antes deles já haviam pastores. Entendi isso, que essa profissão é algo assim, algo que é antigo. Por isso que Alan Rocha ele vai falar a respeito que esses títulos são referenciais, são arquétipos da sociedade. Que pessoas também que não têm o Senhor também têm isso. Só que às vezes não vai entender. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Na igreja, quem é o pastor, Vilma? Quem é, Vilma? Preocupa com as demandas internas. O evangelista foi lá e laçou. Trouxe. Colocou aqui. Ele chega assim pra gente: pastor, eu trouxe um rapaz aqui, ó. Tirou o demônio dele lá. Mas o demônio estava nele porque o cara tem uma ferida emocional. Aí ele chega por ele aqui, ele não quer saber da ferida emocional. Aí vem o pastor que preocupa com essas demandas internas. O que está acontecendo no meio da igreja, com a ovelha, o que aconteceu, cuida, sente a falta do irmão que não veio na aula, que não veio, liga, pergunta: por que você não veio? O que foi? Seu lugar está fechado lá. Não quer liberar ninguém. Pastor é assim, ó, fica comigo, não me larga. Eu só tenho essa característica, não sou pastora. Por mim, eu estava junto com todo mundo desde o início, só que não é assim, né? Vamos morrer aqui, todo mundo grudadinho. Pastor dele não libera de jeito nenhum, ele libera chorando. Por quê? Porque é essa a função do pastor. Então, viu, o evangelista vai lá, traz, pôs aqui, aí o pastor chega agora: irmão, então, pois é, como que é a sua história? Como que é? Eu vou lá na sua casa tomar um café, vou te conhecer. Essa é a característica de um pastor. Tá bem? Vamos lá para o próximo. Vem agora quem é o mestre? 1, 2, 3. É aquele que ensina. E também é anterior à criação das instituições educadoras da história, gente.
Antes da escrita ser desenvolvida, a oralidade era repassada e os homens conseguiam o quê? Relacionar, conectar. Olha aqui, é isso que eu quero que você entenda. Quando falávamos que os 5 ministérios está aí, são arquétipos da sociedade, o que eu quero trazer? Ó? Jesus não veio para mudar sua subjetividade, mas o propósito da sua subjetividade. O que é isso? Nós falamos que ali os 5 ministérios tanto tem na igreja quanto na sociedade, certo? Agora só para você ter uma ideia, vamos ler aí, ó. Mateus 4, 18 a 19, fala que Jesus andando à beira do mar da Galileia, viu quem? Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam fazendo o quê? Lançando as redes, pois eram pescadores, não é isso? E Jesus disse para eles o quê? Segue-me, eu farei vocês o quê? Pescadores de homem. É o texto que a gente estudou na aula passada. Mas por que eu estou enfatizando? Quando Jesus encontrou esses 2 irmãos pescando, ele diz assim, ó, a partir de hoje vou fazer de vocês açougueiros. Não. Ele pegou o quê? Olha só, vocês são pescadores de peixe, não é? A partir de hoje, na sociedade, vocês são pescadores de peixe. No meu reino, vocês serão pescadores, só que de homens. Deus vai pegar aquilo que você já tem, vai fazer o quê? E vai trabalhar isso, a sua subjetividade. Antes, o foco era o quê? Era a pessoa pescar para ela. Só para ela, só para a sua família, só para a sua sobrevivência. Quando você vai para o reino, o foco seu é pescar para quem? Para o reino. É esse que é o foco da gente, tá bem? Então, os 5 ministérios é Jesus pegando uma medida dele, porque Jesus é completo nesses 5. Tá? Ele é o apóstolo dos apóstolos, ele é o profeta dos profetas, o evangelista dos evangelistas, ele é o pastor dos pastores e ele é o mestre dos mestres. Vocês sabem que a mão, você pode, esses 5 ministérios você pega na mão. Você já viu essa explicação? Todos já viram? Tá? O que acontece? Olha só, o apóstolo, na mão, ele toca todos os outros, ó. Tá? O profeta é o dedo indicador, ele aponta. Ele traz o alinhamento, ele traz o nivelamento. O evangelista é o que vai mais, porque são as demandas externas. Aí o pastor... Gente, não, é porque existem os diferentes. Para quem está em casa não vai entender, mas o aluno diz que os dedos dele estão tudo iguais, tá bem? Só para isso. Aí dá o quê? Aí vem o pastor, que está aqui do ladinho do evangelista. O evangelista laça e o pastor cuida. E o mestre, ele entra num lugar que nenhum outro dedo entra. Quando você vai ter uma coceirinha no ouvido, você vai colocar o polegar? Interessante você colocar assim. Não é. Você vai com o dedinho? Isso, mínimo. Por que você vai? Porque ele entra em regiões que nenhum dos outros entram. Tá? Então o mestre, ele vai ensinar, vai cortando, vai ensinando para, tá? Essa negócio não é essa. Então vamos lá. Mestre? Isso, mestre. Gente do céu. Olha só. Então Jesus libera uma porção a cada um, visando o aperfeiçoamento do corpo. Tem que entender isso, tá bem? Não é o meu aperfeiçoamento, o meu ministério, o meu chamado, o meu... Não, meu amado, é tudo de Deus, nós somos tudo de Deus e pronto. A questão é essa. Ele, olha aqui, ele não estava visando hierarquia. O que é isso? Tem gente que acha que o diácono está aqui e o apóstolo ou o pastor está aqui. Não é isso, gente. São só funções diferenciadas. Você compreende isso? Em lugar, o corpo, nós temos vários membros, mas tudo trabalha em prol do bem-estar do corpo, do todo o corpo, tá bem? A dificuldade dos 5 ministérios, aí eu disse de novo, às vezes é focado na titularidade, na individualidade, sendo que o princípio estabelecido por Deus lá em Gênesis, quando Deus vai começar, o livro de Gênesis é o livro dos princípios. Tudo que você quiser saber, como é que tem casamento? Em Gênesis. Como é que tem filho? Em Gênesis. Como é que tem assassinato? Em Gênesis. Como é que tem
Estupro, em Gênesis. Quando é que tem 3 mulheres? Em Gênesis. Quando é que tem uma mulher só? Em Gênesis. Tudo que você quiser de princípio está lá, tá? Por isso que é. Quando Deus foi formatar o homem, o que ele disse? Façamos. Ele não disse o quê? Eu faço. Porque é a Trindade que está reunida. Você não vai achar essa palavra na Bíblia, Trindade, tá bem? Então, façamos o homem à nossa imagem. Não foi a minha semelhança que o Deus Pai falou. Ele disse a nossa. Ele fez o indivíduo que, na verdade, sabe quando é que o homem de fato é semelhança de Deus? É quando esse homem está unido a outro. Porque quando Deus olhou para o homem sozinho, o que Deus falou? Deus fez os animais e Deus falou o quê? É bom. Ele fez o luminares, disse é bom. Ele fez separação da terra e disse é bom. Mas quando ele viu o homem sozinho, ele disse o quê? Não é bom. Compreende isso? Não é bom você andar sozinho. Você não pode. Liderança tem que andar em bando, tá? Não, eu gosto de ser. Não. Precisamos andar em unidade, tá bem? Por favor. Acho que é o próximo e último. Nós temos que ter uma cultura de unidade. E unidade não é uniformidade. O Chiquinho, a partir de hoje, tem que andar igual eu. Pintar o cabelo de loiro. Entendeu? Imagina o Chiquinho de loiro. Então, isso. Não é assim, gente. Somente na unidade de 2 diferentes é que algo novo pode acontecer. Porque você fala assim, não, olha, eu descobri que o meu trabalho, o meu chamado, o meu ministério é profeta. E o Chiquinho também é profeta. Eu quero andar só com o Chiquinho. A pastora Maia é evangelista, eu falo, não quero não. Imagina 2 profetas juntos, o que vai virar? O profeta vai dizer, eu vou profetizar, ele também vai profetizar. Eu falo, cala sua boca, espera eu profetizar primeiro, profetiza você. Vai o quê? Compreende isso? Só há algo novo quando é 2 coisas diferentes. Macho e fêmea, une e faz o quê? Nasce um bebê. Só nasce quando é 2 diferentes, gente. É uma coisa maravilhosa. Na unidade dos iguais existe o quê? Esterilidade. Vai trabalhar comigo no ministério meu quem for parecido comigo. Irmão, não vai produzir nada. Absolutamente. Nada, dali que de nada. O evangelho tira-nos do quê? Do plano do eu para nós. Evangelho que é eu, irmão, você pode esquecer. Não é evangelho. Evangelho é nós. Quem ensinou isso pra gente? Jesus. Os discípulos disseram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Ele falou, vocês querem aprender a orar mesmo? Onde que está a oração do Pai Nosso, gente? Na constituição do reino. Aí ele começa a orar de que jeito? Anota aí. Vocês querem aprender? Não. Jesus disse, anota aí, meninos. Aí, escute. Não, gente, vocês estão engraçadinhos hoje. Aí o que acontece? Jesus começa a orar dizendo o quê? Não, Pai meu. Pai meu. Não foi assim que ele orou? Na Bíblia da senhora está assim. Não, é para ver se vocês estão bem, se vocês estão conectados. Gente, já viu que a gente vai orar? Meu Deus. Meu Pai. A gente precisa mudar isso, gente. É o nosso Deus, o nosso Pai. O que mais? O pão é o quê? Não, dá o pão só para mim. É isso? É o nosso. O pão nosso de cada dia. Não é o pão meu, não é o pão, né? O que mais? Não os deixe cair. Não deixa eu cair em tentação, não. O Chiquinho se lasca, Jesus. É assim? Mas a gente faz isso, gente. Entendeu? A gente faz isso do quê? Perdoa quem? As nossas dívidas. Não eu, mas nós. Evangelho de fato, liderança de fato é nós. Sozinho você não faz nada, sozinho eu não faço nada, eu não vou a lugar nenhum. Eu me canso, estresse, ainda vou para o hospital ainda, é perigoso ir para a clínica de repouso depois, tá bom? Eu preciso de gente. Em João 17, Jesus vai orar, gente. E a oração dele é para quê? Para que todos sejam, mas o todo seja um. Como ele é. Como eles são a Trindade.
Então o que acontece? E eu quero fechar agora esse momento falando sobre Deus abençoa a unidade. Lembra de Gênesis capítulo 32, a história de quem? Jacó. Jacó é um indivíduo que o que ele faz? Ele busca, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Tem as músicas, não é? Eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Já cantou isso? Não é isso? Tá. Ele o quê? Ele nasce grudado no pé do outro, do irmão. Porque ele quer nascer primeiro. Compreende isso? Aí ele compra o direito de primogenitura, a bênção de ser primogênito, ele compra. Depois ele vai e rouba o direito do menino, as bênçãos tudo do menino. Ele rouba, porque ele quer para ele. Ele vai para a casa do Labão, do sogro dele, lá casa e tudo mais. Ele quer o quê? Sempre que o gado dele cresça. De que jeito? Sempre fazendo alguma coisa. O meu gado, o meu rebanho. E com o sogro dele dava um jeito. Quando ele encontra um anjo, o que ele faz? Ele gruda no anjo e fala o que para o anjo? Não te deixarei enquanto abençoar toda a minha família, abençoar toda a igreja, abençoar toda a nação. O que ele fala? Mi. Aí o anjo olha para ele e fala assim, como que é seu nome? Ele, Jacó. Jacó é indivíduo. O pastor diz assim, o pastor Douglas diz assim, eu sou louco por uma bênção. Ele diz, quem é você? Um louco por uma bênção. Aí ele fala, olha, a partir de hoje seu nome não será mais, será o quê? Israel. E Israel é uma nação. Pronto, eu estou aqui encerrando esse período de liderança, dizendo que liderança é nós, sempre nós. Quando há unidade, Deus libera a bênção. Quando há comunhão, Deus ordena a bênção. Quando nós nos unimos, nós refletimos Jesus. Quando eu sou um com você, ainda que sejamos diferentes, mas na unidade dos diferentes, algo novo surge. Uma nova liderança surge. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe você que está em casa, você que está assistindo esse vídeo hoje. Talvez não foi no período que nós fizemos as aulas, mas que o Senhor te abençoe e que você desperte no seu espírito a sua liderança e que você exerça. E não exerça para você, exerça para o reino de Deus em comunidade.